A paz do Senhor Jesus, meus amigos, a palavra simples do nosso Senhor Jesus, sempre simples, porém a palavra do Senhor Jesus, ela é poderosa, porque passam os céus, passa a terra, as concupiscências passam, todas essas coisas, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Olha o tamanho do poder da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. O Senhor Jesus está a enviar os seus discípulos, a comissioná-los para uma grande missão. Mas antes disso, ele os admoesta dizendo: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus está a enviar os seus discípulos a uma grande missão: pregar a palavra de Deus, expulsar os demônios, libertar os cativos e oprimidos do diabo pela palavra, pela verdade, pois só a verdade liberta. Esses discípulos estão a serviço do reino de Deus. Então Jesus ensina a eles que eles estavam indo para o meio de lobos. Mas o que é esses lobos? São ameaças. Eles estavam indo para lugares onde havia muita ameaça, onde iria ameaçar a fé deles. Naquele tempo eram, por exemplo, perseguições. Muitos homens sinédrios, sinagogas iriam persegui-los. E isso iria fazer com que muitos como houve, muitos deixaram a fé, entraram em apostasia, ou seja, então esses lobos, eles são ameaças. É evidente que aqui o Senhor Jesus manda os seus discípulos e eles cumprem essa missão, pois eles estavam ouvindo a voz do bom pastor e sabia que eles não estavam sozinhos, porque Jesus não induz ninguém a fazer algo, ele vai na frente guiando, liderando. Então, o Senhor Jesus envia os discípulos, ensinando a eles e dizendo que haveria muitas ameaças, muitos lobos. E Jesus fala que eles deveriam ser prudentes como as serpentes, como as cobras. As serpentes, elas são prudentes. Elas são animais que, quando elas avistam uma ameaça, imediatamente elas se colocam em posição ou de fugir daquela ameaça ou de confrontar aquela ameaça. O que Jesus está nos ensinando é que nós também devemos estar sempre prontos para combater todo tipo de ameaça que possa afligir, que possa inibir a nossa fé. Combater todo tipo de ameaça que possa tentar roubar, minar, devorar a nossa fé. Alguns exemplos de ameaças que podem devorar a nossa fé ou afastar a nossa comunhão com Deus são as tentações. Tentações, as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, o orgulho, a vaidade. Isso tudo pode tentar afastar a nossa fé, roubar a nossa fé. É evidente que por trás de todas essas coisas está ele, o diabo. Aquele que tentou o Senhor Jesus no deserto, mas o Senhor Jesus não caiu em tentação, porque Jesus, ele é santo, porque Jesus obedeceu à voz do Pai. Jesus usou a palavra contra todas as ameaças desse devorador que é Satanás, desse lobo que usa até muitas das vezes muitas pessoas para disseminar falsos ensinamentos, doutrinas demoníacas, heresias, para fazer com que as pessoas percam a fé no Senhor Jesus. Então Jesus, ele confronta o diabo, sim, ali no deserto, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos ensina a confrontar todo tipo de ameaça pela palavra. Por isso que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Outra coisa que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, aqueles que estão a segui-lo, é que eles devem ser simples, inocentes, inofensivos
como as pombas, como as verdadeiras, né, que nós conhecemos aqui no Brasil como verdadeiras. Por que ser simples? Para não se contaminar com a malícia que é no mundo, nunca perder a essência da santidade. O Senhor Jesus manda os discípulos e fala com eles: olha, vocês estarão em meio a lobos, a muitas ameaças, mas vocês devem ser prudentes como as serpentes, estar sempre prontos para combater todo tipo de ameaça pela palavra de Deus. E vocês também devem ser simples como as pombas, para nunca perderem a santidade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, queridos irmãos. Então o Senhor Jesus ensina usando essa figura desses dois animais, que por sinal são animais de natureza contrastante. As serpentes têm uma natureza e as pombas têm outra natureza. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos observar como esses animais reagem e tomar isso como exemplo nas nossas vidas, como nós temos aprendido aqui. Ser prudente, estar sempre alerta, sempre vigilante, sempre pronto para combater todo tipo de ameaça e fugir da aparência do mal. E ser simples como as pombas, não perder a essência da santidade. Outra coisa que eu aprendi sobre essas pombas, as verdadeiras, por exemplo, é que esses animais, eles são animais que voam em bando, ou seja, eles estão sempre em união, em comunhão, em harmonia, em um mesmo parecer. Eles são unânimes. Isso nos ensina que nós devemos ter um mesmo parecer, uma mesma fé, andar no mesmo espírito, estar em um só corpo. Esses animais também são animais que eles voam, andam para muitos lugares, viajam, passeiam muito, mas são animais que sempre retornam para os seus ninhos, os seus lares. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos a retorno do paraíso, das moradas celestiais. Por isso nós devemos sempre olhar para Cristo, autor e consumador da fé, e pensar nas coisas que são do alto. Colocar o nosso coração em Deus e avistar as moradas celestiais. Nunca se prender a este mundo, mas voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai sempre. Devemos visar, ter o anseio e o desejo pela eternidade com o Pai. Outra coisa também que aprendemos com esses animais, as pombas, é que esses animais eles são ótimos semeadores. Eles comem a semente dos frutos e então, após isso, eles saem a espalhar essas sementes por onde vão. E ali nascem muitas árvores e que dá muitos outros frutos. Então nós vemos a essência de cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordena na sua palavra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as vezes que alguém abre a sua boca para pregar, seja em púlpito, seja no anônimo, todas as vezes que sai da boca de alguém, ou que alguém escreve, ou que alguém professa a palavra, proclama o evangelho, ele está semeando, ele está plantando uma semente. Se o solo, o coração que receber for um solo fértil, um coração honesto a receber a palavra, então essa palavra ela nascerá naquele coração que produzirá muitos outros frutos. Por isso, o evangelho ele é urgente. A igreja tem a obrigação de anunciar o evangelho e os corações têm a necessidade de receber o evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.